Bom, hoje eu queria trazer uma palavra a respeito de a imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus, ele não tem um corpo. Nós precisamos, quando pensamos em entender Deus, eu sei que Deus está totalmente acima da nossa compreensão, mas quando nós temos em mente entender Deus, entender a nós mesmos, a forma como nós fomos criados, a forma como Deus pensou ao nos criar, nós precisamos entender isso, que Deus não possui um corpo. Deus é feito de espírito, como está escrito em João 4:24. E nós precisamos sempre saber que Deus é feito de espírito. Então, sabendo disso, que Deus é feito de espírito, que não possui um corpo, nos leva a outro versículo. Eu gostaria de ler para vocês Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? O que eu quero trazer a respeito desse versículo? Como eu já disse anteriormente, Deus não possui um corpo. Deus não possui a imagem de um homem, como você pode me ver agora, ou como você pode ver as pessoas que estão à sua volta. Então, a que imagem a Bíblia está falando? O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, se Deus não possui um corpo? Essa imagem e semelhança refere-se ao caráter de Deus. Na verdade, o homem, quando foi criado, ele foi criado parecido com Deus, não de uma forma externa, não de um corpo material, pois Deus não possui um corpo material, mas através da essência de Deus, o que nós temos por dentro, como nós fomos criados por dentro, o que tem na nossa essência, na nossa alma, o nosso espírito, parecido com o Espírito de Deus. E há pelo menos dois aspectos que eu gostaria de falar a respeito dessa característica do nosso espírito parecido com o Espírito de Deus, do nosso caráter parecido com o caráter de Deus, do homem à imagem e semelhança de Deus. A primeira dessas características você pode ler em Salmos, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Esse salmo fala a respeito de como o homem foi criado. Se você ler o contexto inteiro, fala de como Deus criou o homem, e fala que o homem foi criado apenas menor do que os anjos, e foi coroado de glória e de honra. O que isso quer dizer? Quer dizer que em toda a criação, em tudo aquilo que Deus criou, a única coisa mais poderosa do que o homem são os anjos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada, absolutamente nada, pode dominar o ser humano. Nem um vício, nem um desejo, nem uma paixão. Se o ser humano, revestido do Espírito Santo, como você pode saber dos frutos do Espírito, ditos em Gálatas, entre eles está o domínio próprio. Nada pode dominar o ser humano. A partir do momento que o ser humano, revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nada pode dominar ele. Isso está escrito no primeiro texto que nós lemos, de Gênesis 1:26. Deus, após criar o ser humano, ele diz: olha, vá e domine sobre o peixe, sobre os répteis, sobre tudo da terra. Ou seja, eu quero repetir, eu quero deixar isso bem claro para você. Nada na criação toda pode dominar o ser humano. O ser humano, ele se sujeita apenas a Deus. Amém? Tudo está debaixo do ser humano. Isso é muito importante. Nenhum vício, nenhum desejo, nenhuma paixão. Nada é mais poderoso do que o Espírito Santo em você. Nada é mais poderoso do que a vontade de Deus. Outra característica que eu quero falar a respeito é quando falamos sobre a imagem e semelhança de Deus, quando falamos sobre ser caráter de Deus, quando falamos sobre ser parecido com Deus, a primeira coisa, é impossível falar disso sem trazer em mente a materialização de Deus, o nosso herói, o nosso Jesus Cristo. E quem ele foi, o que ele fez, como ele agiu. Eu queria ler o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até mesmo à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O que nós entendemos a partir desse versículo? Eu quero dizer que a partir do momento que você decidiu viver parecido com Cristo, que você decidiu assumir a postura de que você é alguém à imagem e semelhança de Deus, de que você é feito à imagem do nosso Deus, essa é a postura que devemos ter nos nossos corações.
de alguém que não usurpa uma posição, de alguém que não usurpa um lugar, de alguém que não usurpa nada. Entenda algo a respeito de Jesus. Jesus simplesmente poderia ter feito qualquer coisa. Em qualquer área que ele fizesse, em qualquer área que ele se colocasse, ele seria bem-sucedido. Imagine se Jesus fosse médico. A Bíblia conta relatos dele curando todo tipo de doença que a ciência da época era impossível de curar. Tipo de doenças que a ciência da nossa época é impossível de curar. No entanto, Jesus podia curar. Jesus estragou velórios. Mesmo a ciência da nossa época é incapaz de ressuscitar mortos. Mas ele podia naquela época. Se Jesus fosse médico, ele seria totalmente bem-sucedido naquilo. Ele seria o melhor médico. Ele é o médico dos médicos. O maior médico que já existiu. Imagine agora se ele fosse o que era a maior profissão da época. Se ele fosse o mestre da lei. Jesus sabia a lei. Jesus entendia a lei. Mais do que saber, ele sabia a lei decorada, do início ao fim. Em verdade, ele estava lá quando a lei foi escrita. Ele foi o inspirador dela. O espírito dele inspirou ela. Jesus poderia ser o melhor das melhores profissões. Entretanto, ele tinha uma missão. Jesus sabia dessa missão. Jesus podendo receber todo o glamour da época, Jesus podendo fazer qualquer coisa da época, ele escolheu a missão que ele tinha. Ele escolheu a sua missão. Quando o povo de Israel esperava por um salvador, por um libertador, eles provavelmente estavam esperando por um líder político que o libertasse de todo o domínio que Roma exercia naquela época. Provavelmente por isso que o povo não gostou muito da ideia quando viu um salvador montado num burrinho. Não era exatamente a ideia de um líder político que batalharia contra Roma e libertaria Israel de todo o domínio. Não, Jesus era diferente disso. Jesus sabia a missão dele. Então, com essa mensagem, eu quero deixar para vocês que você pode fazer o que você quiser. Se você realmente tentar, se você realmente se esforçar, existe um poder dentro de você. Você foi criado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Você foi criado de uma forma soberanamente poderosa. E nada nessa criação é mais forte do que você. Nem as coisas que você passou, nem as coisas que as pessoas dizem para você, nem as coisas que o mundo, que os seus amigos, que seus inimigos, que os seus familiares tentaram colocar sobre você. Nada é mais poderoso do que o que Deus colocou em você quando Ele criou. E nisso, você precisa saber que, além disso, você tem uma missão. Descubra qual é a sua missão. Encontre você mesmo. Um serrote, se não for usado para serrar, ele apodrece. Porque essa é a missão do serrote. É serrar. Se você não cumprir a sua missão, você vai se sentir podre. Você vai se sentir deixado. Você vai se sentir angustiado. Sem razão de viver. Sem função para nada. Mas eu quero dizer que tenham em vocês, que tenham em nós, o mesmo espírito que houve em Jesus. Que não quis ser alguém nada além do que ele era. Jesus tinha uma missão. A missão dele era ser humilhado numa cruz. E ele decidiu isso. E ele amou essa missão. Ele podia ser um médico, ele podia ser um político, ele podia ser um mestre da lei, ele podia ser o que ele quisesse. Mas ele escolheu ser humilhado. E porque ele cumpriu a sua missão, ele foi exaltado sobremaneira. Meus amigos, cumpra a sua função. Essa é a minha oração, que você possa descobrir qual a sua função, qual a sua missão, para que Deus enviou você para a Terra. E que depois de descobrir, você não se distraia. Não se distraia com o que parece bom. Não se distraia com o que parece de verdade, mas não é essencial. Que você possa cumprir a sua missão com o máximo de comprometimento com aquilo.